Vamos lá. O tema hoje que eu gostaria de conversar com vocês é sobre justiça e vingança. O que diferencia justiça e vingança? O que está no nosso coração, o que tem enchido o nosso coração nesses dias. A palavra do Senhor fala em Mateus 5:6, assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eu tenho visto nesses últimos dias, nesses últimos anos, nós temos visto, qualquer um pode perceber isso, que muita gente está indignada com muitas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Muita coisa. Nós temos visto perseguição, prisão de gente inocente, nós temos visto gente morrendo inocentemente, e aqueles que deveriam guardar as leis não estão fazendo isso. Estão burlando as leis, estão distorcendo as leis, estão rasgando as leis. Eu imagino que você também tenha essa indignação no seu coração. É uma mistura de raiva, uma mistura de impotência. E aí brota um desejo em nós que a justiça seja usada, que alcance essas pessoas injustas, e que elas paguem pelos seus crimes. Não é verdade? Isso tem enchido o nosso coração. Nosso coração tem, pelo menos, essa indignação eu vejo em muita gente. Eu tenho conversado com muita gente. Gente dentro da igreja e gente fora da igreja. Cristãos e não cristãos. Existe uma indignação no meio do povo. E não só por causa da justiça, mas as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Coisas terríveis, abuso de crianças, abuso de mulheres, assassinatos, essas coisas. Os tiranos estão aí, por todo lado. Os tiranos estão à solta pelo mundo. E nós estamos vendo países sendo invadidos. Países sendo invadidos. Terroristas assassinando pessoas inocentes, desarmadas. As leis sendo distorcidas. Como eu disse, até a Constituição sendo rasgada. Então, o direito de muita gente está sendo aniquilado. O direito de muita gente está sendo jogado no lixo. E o cristianismo ele tem sido ridicularizado em muitos casos, em muitos lugares. Irmãos nossos irmãos em Cristo, estão sendo presos, processados, e muitos estão sendo mortos também. Na semana passada, eu não sei se vocês viram a matéria do Fox News, dizendo que lá na Nigéria, vários irmãos cristãos foram assassinados a sangue frio, simplesmente porque eram cristãos. Simplesmente porque eram cristãos, foram assassinados. Uma perseguição muito grande. E os órgãos que deveriam cuidar disso, pelo menos falar alguma coisa contra, a ONU, por exemplo, ficam calados. Você vê isso na imprensa tradicional, alguma indignação na imprensa tradicional afirmando isso? Você não vê isso. Muita gente calada. Essas coisas vão enchendo o nosso coração de revolta, muita revolta. Mas, e também tem aqueles que estão isentos, aqueles que não falam nada, cristãos que estão calados, são os isentões, aqueles que estão sempre em cima do muro, são os politicamente corretos. Eles não falam nada porque eles não querem contrariar os outros. Eles estão vendo as perseguições, os assassinatos cristãos, e estão calados. E isso também me revolta, porque são pessoas que têm o poder de fala, têm o poder da mídia, e estão calados. Isso vai me trazendo também uma revolta, porque eles poderiam falar alguma coisa, proteger os inocentes. Poderiam ter sanções contra esses países que perseguem os cristãos, mas estão todos calados. E isso vai enchendo o meu coração, não sei se o seu coração, de uma revolta, de uma ira contra essas pessoas. E isso é ruim, muito ruim. E para esses que estão sempre em cima do muro, Jesus tem uma palavra lá em Apocalipse que ele fala assim: conheço as tuas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno,
nem frio, nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Alguém já disse que lá no inferno tem um lugar especial para essas pessoas. Não sei se isso é verdade. Para esses que estão sempre em cima do muro, esses que não se pronunciam, esses que estão sempre isentos. Parece que tem um lugar especial para eles lá. Uma fogueira a mais, não sei. Eu não sei. Mas eu fico indignado com essas pessoas que não se posicionam. E tem gente também no nosso meio, nós crentes, irmãos, está cheio de crente, agente secreto no mundo, vendo as coisas, testemunhando essas coisas e ficam calados, não se posicionam. Nós não podemos ficar calados no meio de tanta angústia que nós estamos vendo sofrerem os nossos irmãos, de tanta injustiça, tanta injustiça. Eu pergunto, você não está assim com sede de justiça? Eu estou com muita sede de justiça. E nós somos esses bem-aventurados que Jesus fala aqui, esses que têm sede e fome de justiça. Nós seremos saciados, mas enquanto nós estamos aqui, essa coisa vai aumentando em nós. E também, você já questionou Deus, fala assim, Senhor, até quando essas coisas vão acontecer? Até quando o Senhor vai permitir que isso aconteça no nosso meio? Tanta injustiça. Tanta injustiça. Talvez você já orou até como Davi, lá no Salmo 3, que ele fala assim, levanta-te, Senhor. Olha o Salmo de Davi. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Davi fez essa oração de ira, de revolta, querendo que Deus agisse no meio desse povo. Olha a oração de Davi. Mas existe uma linha muito tênue, muito fina, que separa a justiça de vingança, irmãos. Aí é que mora o perigo. Quando a gente está pensando em vingança, ou quando a gente está pensando em justiça, essas coisas se misturam muito na nossa vida. Mas o Senhor fala assim, a mim pertence a vingança. A mim pertence a vingança. É nisso que eu gostaria que você pensasse nessa manhã comigo. Nós estamos desejando justiça de Deus ou nós estamos desejando a vingança de Deus? É o perigo que nos cerca. Nós queremos que Deus exerça a justiça dele ou nós queremos que Deus exerça a vingança dele? Vem Deus, arrebenta. Vem Deus, quebra o queixo, como diz daqui Davi. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós desejamos para os nossos inimigos. Vocês se lembram da passagem lá em que Deus mandou Jonas orar pelos ninivitas? A história, a Bíblia não, mas os historiadores dizem que Nínive era uma cidade que fornecia armamento para os inimigos de Israel. Fornecia equipamento bélico para os inimigos de Israel. Por isso que Jonas não queria orar por eles. Por esse motivo, Jonas não queria orar por eles, porque eles eram inimigos de Israel. Eles forneciam as armas para os inimigos de Israel. E talvez a gente possa até ter esse mesmo espírito, né, de Jonas não querer orar pelos inimigos. Então Jonas não quis orar, queria que Deus fizesse lá a sua vingança e não a sua justiça. Ele queria vingança contra os inimigos de Israel. Os discípulos de Jesus também queriam a destruição de quem eles achavam que eram seus inimigos. Tem uma passagem em Lucas, eu vou ler para vocês, Lucas 9. Olha só que interessante. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, ou seja, Jesus ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritano para ali preparar a pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse,
vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Olha o irmão João aqui. O irmão João, conhecido pelo seu amor. João é conhecido pelo amor. Senhor, quer que a gente ore para que desça fogo e consuma esses caras? Porque eles não queriam que o Senhor entrasse aqui, ficasse aqui na cidade. Vejam esse espírito que está ainda na mente e no coração desses homens. É evidente que depois que Jesus foi assunto aos céus, depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo no Pentecostes, a mente e o coração deles mudou totalmente. Eles foram totalmente transformados pelo Espírito Santo. Mas até então eles queriam a morte dos seus inimigos. Até então eles queriam isso. E o mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo. Vocês lembram disso? Paulo perseguia a igreja de Jesus. Paulo ele consentiu com a morte de Estevão. Paulo ele guardou as vestes daqueles que estavam matando Estevão. Paulo arrastava os irmãos e prendia os irmãos. Paulo consentia com a morte dos nossos irmãos. Olha que espírito que tinha na mente de Paulo antes da sua conversão. Ele queria destruir aqueles que ele achava que não eram verdadeiramente judeus. E Paulo estava lá quando mataram Estevão, concordou com a morte de Estevão. Então, depois que ele teve o encontro com Jesus na estrada de Damasco, depois que Ananias orou por ele, é que houve uma transformação na mente de Paulo. A partir daquele momento, um homem que era perseguidor da igreja passou a ser perseguido pelo Império Romano. Vejam a transformação que aconteceu na vida de Paulo. Olha o espírito que agora habita em Paulo. Não é o espírito que ele queria prender e consentia na morte dos irmãos. Não, era outro homem. Um homem totalmente transformado. Então ele deixou de ser perseguidor, passou a ser perseguido. Se tornou um homem manso. Sofreu por causa do evangelho. Paulo foi preso várias vezes. Paulo foi colocado no cárcere interior, num lugar insalubre, fétido, nojento. E mesmo assim, Paulo orou pelos soldados que estavam guardando ele e orou pelo carcereiro. Olha a transformação na mente de Paulo. Paulo agora não via esses homens como inimigos, mas viam neles potenciais cristãos. A mente de Paulo mudou depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo. E Jesus foi o nosso maior exemplo disso também. Lá na cruz, Jesus orou pelos seus algozes. Nós estávamos hoje conversando na EBD, como é que é esse Jesus, né? Criador dos céus e da terra. Tudo se fez através da palavra dele. Poder, majestade, honra, louvor. Ele deixou tudo lá. Deixou tudo. E veio se meter no nosso meio. Veio se meter no nosso meio aqui, como servo. E pagou um alto preço. Pagou um alto preço. Jesus servo. E ele orou pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É outro espírito, irmãos. É um outro espírito, um outro modo de ver as pessoas. É um outro modo de ver a vida, de enxergar a vida. E quando nós temos esse olhar de Jesus, a gente enxerga a vida de uma forma diferente. A gente trata as pessoas de uma forma diferente. O nosso coração se torna um coração diferente. E Jesus ele tinha autoridade para destruir aqueles homens. Ele fala assim, lá em Mateus 26, 52. Jesus disse a Pedro: guarde a espada, Pedro, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao Pai, e Ele não poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Que Jesus está falando assim, eu poderia rogar ao Pai, Ele mandava aqui os anjos e destruía tudo, todos. Imagina se você tem esse poder. Imagina, hoje, se você tem esse poder.
Imagina uma pessoa que você fala assim que é desprezível, você imagina na sua mente, isso aí é desprezível, isso aí merece morrer. Isso está atrapalhando a vida de muita gente. Imagina se você tivesse esse poder, rogar ao Pai, Pai, manda um anjo e queima esse cidadão. Se você tivesse esse poder, você faria isso? Espero que não, né, irmão? Você tem outro espírito. Nós temos um outro espírito. Vocês observem que nenhum dos apóstolos, nenhum deles, depois da conversão deles, depois do derramar do Espírito Santo no coração deles, nenhum deles se tornou vingativo. Nenhum deles. Quando Pedro cortou a orelha do soldado Malco, e depois, segundo o historiador Joséfo, Pedro, quando foi crucificado, dizem que ele foi crucificado, ele falou assim, eu não quero ser crucificado como o meu Senhor, não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, me coloquem de cabeça para baixo. Olha a mudança no coração de Pedro, percebendo quem é Jesus, o poder que há em Jesus, a majestade de Jesus, ele falou, não sou digno de morrer como ele, quem sou eu para morrer como ele? Olha a mudança no coração de Pedro. Todos mudam. Quando Estevão estava sendo apedrejado, o que ele fala? Quando Estevão está lá sendo apedrejado por causa da fé, o que ele fala? Está em Atos 7, 60. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Jesus também disse, pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior às dos fariseus e às dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Nós somos diferentes, irmãos. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós não somos como eles. Nós não guardamos mágoa, amém? Nós não odiamos, amém? Nós perdoamos, amém? Porque nós temos um outro Espírito. É um Espírito diferente. É um Espírito de amor, de paz, de alegria. Esse Espírito que nós temos, perdoador, que ama o próximo como nós nos amamos, que ama a Deus, esse é um outro Espírito, totalmente diferente. Agora eu fui no Aurélio não, né? Antigamente era o Aurélio, a gente procurava no Aurélio. Procurei aqui no Google a diferença entre justiça e vingança. A Aurélio é para quem tem um pouco mais de 30 anos como eu. A justiça é o seguinte, irmãos, a justiça deve ser aplicada de forma imparcial, seguindo leis e regras estabelecidas. Observe o que é justiça. A punição ou reparação deve ser proporcional ao dano causado, com o objetivo de ressocializar ou corrigir comportamentos, quando possível. É uma função social, normalmente administrada pelo Estado ou por instituições reconhecidas. Essa é a justiça, que ela vem para o bem social, para corrigir erros. E o objetivo dela é buscar restaurar a ordem, proteger a sociedade e garantir que os direitos de todos sejam respeitados. Isso é justiça. É o que nós queremos, justiça, que a lei seja cumprida e cumprida para todos da mesma forma. Que todos são iguais perante a lei, é o que a nossa Constituição diz. Mas qual é o objetivo da vingança? A vingança visa causar sofrimento ao agressor como uma forma de compensação pessoal ou pelo dano sofrido. Sofredor. Você quer que o outro sofra. Isso é vingança. Você quer ver a dor no outro. Esse não é o nosso espírito. Isso é vingança. A vingança geralmente é motivada por emoções intensas, como raiva ou dor, e pode não seguir princípios de imparcialidade ou equidade. Então, nós, quando queremos vingança, nós estamos com sangue nos olhos, espumando de ódio. Isto é vingança. Esse não é o nosso espírito. Não é. E ela é desproporcional ao dano original, muitas vezes exacerbando o conflito em vez de resolvê-lo.
Então, a vingança, em vez de resolver o problema, ele talvez aumente ainda mais o problema. Vocês já viram famílias que matam famílias por vingança? Matou meu irmão, vou lá, a família vai e mata outro irmão. Aí essa coisa cresce, principalmente no Nordeste antigamente, era muito, muito comum isso. Aqui também já aconteceu. Vingança e não justiça. E as coisas vão crescendo, vão tomando um volume muito grande. Mas esse não é o nosso espírito. Não é o nosso espírito. E a vingança também é um ato individual ou de grupo, que se sente diretamente lesado. Vocês já viram linchamento de pessoas? Quando aquela turba, aquelas pessoas se juntam para fazer a justiça com as próprias mãos? Isso é justiça ou isso é vingança? Vingança, movida por ódio, movida por paixão, movida as coisas mais horríveis que podem surgir no coração do homem. Isso é vingança. Enquanto a justiça busca o equilíbrio, a vingança é muitas vezes vista como resposta impulsiva e potencialmente destruidora. É assim que funciona. A pergunta que fica você sabe de que espírito você é? Porque os apóstolos, antes da conversão, não sabiam. Jesus perguntou, vocês não sabem de que espírito vocês são, mas você sabe de que espírito você é? Nós estamos vivendo momentos que esse espírito tem que afluir em nós, esse espírito que Jesus está falando, esse espírito do Deus vivo, esse espírito de mansidão, esse é o espírito que tem em nós. Esse foi o espírito que, quando você recebeu Jesus no seu coração, você foi selado com ele. É esse o seu espírito. Agora, quando pessoas são abusadas fisicamente ou psicologicamente, são humilhadas, foram roubadas, tiveram um ente querido assassinado, talvez essa pessoa, acreditando que esteja pedindo justiça, ela está cheia de vingança no coração. Está cheia de vingança. Agora eu vou dizer uma coisa. A vingança não traz paz ao coração de ninguém. Porque a dor não vai passar. Ela vai criar mais dor ainda em você. Não queira vingança contra ninguém. Não queira vingança contra o seu inimigo. Não queira vingança para aquele que um dia te roubou, um dia te magoou, um dia te traiu. Não queira vingança. Isso não é o seu espírito. Essas coisas não são de Deus, não vêm de Deus. Pelo contrário, nós somos perdoadores. Quem vive buscando vingança nunca tem paz. Carrega na alma sempre a mágoa, carrega na alma angústias, carrega na alma ódio. Ela nunca tem paz, essa pessoa nunca tem paz. Busque, pois, a vingança, deixa Deus ser o seu vingador. E talvez você nunca alcance essa justiça que tanto você quer. É possível. É possível que você não veja em vida a sua justiça, não a vingança, a sua justiça sendo feita. Vocês já pensaram nisso? Talvez você nunca veja isso. Eu já olhei para alguns tiranos aí, eu tive o mesmo sentimento que Asaf, lá no Salmo 73. Salmo 73. A oração de Asaf é muito interessante. Que ele fala assim, ó, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, porque pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a sua prosperidade, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias.
motejam e falam maliciosamente, e aqui vai falando. Quantas vezes você olhou para certas pessoas que são más, pessoas que mereciam que a justiça os alcançasse, e você vê as pessoas parece que estão tão bem na vida, tão bem sucedidas, uma família parece que está tão bem tudo dentro de casa, parece que você, que é uma pessoa honesta, né, uma pessoa temente a Deus, as coisas não vão bem, é luta atrás de luta, é uma doença aqui, é uma dor ali, é um problema ali, é um problema em casa, com o filho. Aí você olha para essas pessoas lá e olha assim, cara, esses caras não têm problema, não? Mas aí Asaf, lá no fim do Salmo, ele fala que os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Ou seja, vai chegar um momento em que Deus vai exercer a sua justiça e vingança. Então deixa Deus fazer isso. Jesus foi injustiçado, irmãos. Morreu inocentemente. Paulo foi injustiçado. Morreu inocentemente. Pedro foi injustiçado. Morreu inocentemente. Todos os apóstolos, com exceção de João foi preso, foi injustiçado, mas todos eles não viram a justiça chegando. Eles morreram antes que a justiça alcançasse os seus algozes. E nós também talvez passemos por isso. E quantos inocentes foram mortos nesse mundo e não vão ver a justiça dos homens alcançar os seus assassinos? O que eu estou querendo dizer para vocês hoje, irmãos, é que para nós precisamos ter muito cuidado com o sentimento que nós estamos alimentando no nosso coração. Vocês imaginem Hitler, que matou milhões e milhões de pessoas, ele fomentou a Segunda Guerra Mundial. Quantas pessoas morreram no mundo por causa da arrogância, da prepotência de Hitler? A justiça dos homens alcançou Hitler? Não. Sabe por quê? Porque ele se matou antes de ser preso. Covardemente se matou. Então, muitas vezes, você não vai ver a justiça de Deus chegando a certas pessoas. Mas em Romanos está escrito assim, não pague a ninguém o mal com o mal. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Paulo está fazendo referência a Deuteronômio. Aí você fala assim, mas isso é só no Novo Testamento? Não, Paulo está falando de uma coisa lá do Velho Testamento. Deuteronômio 32, ele fala assim, minha é a vingança, eu retribuirei. No devido tempo, os pés deles escorregarão, o dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Lá no Velho Testamento, o Senhor falou, a vingança é minha. Aí em Isaías, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e do amargo doce e do doce amargo. Um dia a justiça de Deus vai alcançar essas pessoas. Guarda o teu coração. Em Hebreus fala, algo terrível cair nas mãos do Deus vivo. Guarde o teu coração. A vingança pertence ao Senhor. Pensa comigo, você quer se meter nessa história? Ser o vingador de Deus? Vai querer matar as pessoas, destruir as pessoas? Deixa Deus agir no tempo dele. Engula seu orgulho. Ame. Ore pelos seus inimigos. Está escrito. A Bíblia fala que Deus é justo, irmãos. Você acha que Deus está vendo essas coisas acontecerem no mundo, acontecerem no nosso país, e Ele está lá como se nada tivesse acontecendo? Como se Ele não estivesse se importando com as coisas que estão acontecendo sobre a terra? Olha o que a palavra do Senhor fala em Salmo 7. Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta dia após dia o seu furor. Se uma pessoa não se arrepende, Deus afia a espada, prepara o arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão.
Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá na mesma armadilha que fez. A sua maldade se voltará contra ele. A sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. O Senhor está dizendo isso, irmãos. Guarda o teu coração. Eu estou sendo enfático porque eu estou vendo irmãos querendo ser a vingança de Deus, odiando os seus inimigos. Guarde o seu coração. Agora, você foi injustiçado, você foi caluniado, você foi difamado, você tem provas que as pessoas fizeram isso contra você? Existe a lei dos homens. Vá, tem provas, processa a pessoa. Eu tenho um pastor que eu sigo, que ele fala muitas coisas, e ele foi alvo de muitos processos de difamação. Por que eles querem fazer isso? Para que ele se cale. Vai ter um processo, outro processo, outro processo. E todos os processos nos quais ele foi, todas as vezes que processaram ele ganhou todas. Todos os processos ele ganhou. Ficou só nisso? Não. O que ele fez? Ele começou a processar as pessoas que estavam difamando ele. O que aconteceu? Acabaram os processos contra a vida dele. Porque começou a doer no bolso do outro. Então, assim, a justiça dos homens funciona. Se você tem acesso à justiça dos homens, faça como esse pastor. Use a justiça dos homens, não a vingança, a sua vingança. Deixa Deus agir. Porque você pode ser um dia caluniado, você pode ser um dia difamado. Vai ficar por isso mesmo? Se for uma coisa grandiosa, se espalhar o seu nome, jogar o seu nome na lama, e você não fez aquilo, e você pode provar que não fez aquilo, recorra à justiça. Mas não queira se vingar. O Senhor está vendo tudo o que acontece, como eu já falei, irmãos. Ele não está passivo. Deixa o reto juiz ser o seu vingador. Ele sabe o que faz. No momento certo, ele vai agir. No momento certo, não é no seu momento, não é no meu momento, não é no meu momento de desespero, de angústia na alma. Deixa Deus agir. Acalma o teu coração. E a gente não pode se deixar levar por esses sentimentos de ódio, de vingança. Eles destroem a nossa alma. Você quer ser uma pessoa feliz? Perdoe. Quando a pessoa te fere, deixa eu falar alguma coisa aqui sobre perdão. Quando a pessoa te fere e você fica guardando aquele negócio, aquela mágoa, querendo vingança, às vezes o outro lá nem sabe que te feriu. Está vivendo a vida dele e você aí carregando esse peso no seu coração, na sua alma, que só faz mal. Isso somatiza, traz doença. Daqui a pouco você está com dor no estômago e não sabe, está com feridas no estômago e não sabe, está ficando doente e não sabe. Por quê? Porque você está cheio de mágoa. Cheio de mágoa, você não tem paz mais na sua vida. Deixa o Senhor ser o seu vingador, perdoe. A palavra do Senhor fala assim, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cuidado com o que você está acumulando no seu coração. Cuidado com esses sentimentos que você tem guardado no seu coração, porque ali procedem as fontes da vida. Estou finalizando. E lembre-se de que espírito você é. Não se esqueça que você é filho do Deus único, Senhor dos senhores, reto juiz. Você tem um espírito sobremodo. Esse espírito que está em você talvez não tenha noção do que seja. É o selo de Deus na sua vida, no seu corpo, falando, você é meu filho. E nós temos que ter o mesmo pensamento, o mesmo olhar de Jesus. O mesmo olhar. Jesus veio para salvar. Ele veio como cordeiro. Primeira vez ele veio como cordeiro, mas ele voltará como leão. A palavra dele fala que ele vai voltar para fazer justiça e vai se vingar. Em 2 Timóteo fala assim, na presença de Deus e de Cristo, Paulo escrevendo a Timóteo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação por Jesus virá, irmãos, e vai julgar vivos e mortos. Ele virá. Em Provérbios 25, 21, que é repetido lá em Romanos 12, 20, fala assim, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoará as brasas vivas sobre a tua cabeça.
Se o teu inimigo chegar perto de você, faminto, aquele que te feriu, aquele que te deu prejuízo, aquele que te caluniou, tiver fome, me dá um prato de comida, você tem que dar um prato de comida para ele. Se tiver sede, você tem que estender a mão. Se ele precisar da sua ajuda, ajude. Nós estaríamos fazendo o que Jesus fez, sendo espelhos, sendo reflexos do próprio Cristo. Esses somos nós. E em Mateus, Jesus fala assim, ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo, lá no Velho Testamento. Mas agora vocês têm um novo espírito. Ele fala assim, eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Difícil? Extremamente difícil, mas nós temos um Espírito em nós que nos possibilita a fazer isso. Inclusive, Ele intercede por nós, nos ajuda nas nossas fraquezas. O que Jesus está falando, ore pelos seus inimigos. Você tem orado pelos inimigos desse país? Você tem orado por aquelas pessoas que estão matando na rua? Você tem orado para que Deus... Sabe por quê? Qual vai ser o resultado da sua oração? A primeira, quando você ora pelo seu inimigo, você vai tirar de dentro do seu coração um peso enorme. Você vai tirar do seu coração ódio, rancor, desejo de vingança. Você vai ser uma pessoa tranquila. Você vai poder dormir tranquilamente. O que pode acontecer também, você pode fazer com que a tua oração, Deus ouça a sua oração e transforme o coração do seu inimigo. Você imaginou? O que aconteceu com Paulo foi uma transformação. Deus operou no coração de Paulo. Paulo era perseguidor, passou a ser perseguido. Paulo se tornou servo. Isso pode acontecer com aquele que está te perseguindo. Aquele que você acredita ser um câncer na nossa nação, pode ser esse cara. Você tem orado por ele ou você tem amaldiçoado a vida dessa pessoa? A pessoa que te feriu, a pessoa que não fala mais com você, não fala mais com ela há muitos anos. Irmãos, nós temos um novo espírito que o Senhor nos deu. Guarda o teu coração desses pensamentos, desses sentimentos horríveis. Esses dias são dias difíceis que nós estamos vivendo. A perseguição vai aumentar muito no nosso país. Eu não sei se você acompanha o que está acontecendo no mundo, a perseguição aos cristãos. Essas coisas vão chegar até nós. Nós já estamos sendo perseguidos, pastores estão sendo perseguidos. Qual vai ser a nossa reação? O que nós vamos fazer quando isso bater à nossa porta? Vamos odiar essas pessoas ou nós vamos orar por elas? Aqueles irmãos que foram jogados no Coliseu, jogados para os leões, trucidados pelos leões, inocentes. Nós seremos igual a eles, entraremos, a Bíblia, alguns falam que eles entravam cantando, louvando a Deus, ou nós vamos entrar nesse momento de perseguição, odiando as pessoas, maldizendo as pessoas e pedindo a Deus que queime essas pessoas, que caia fogo do céu. Nós temos um outro espírito. Guarda o teu coração desses sentimentos. Livra a tua alma dessa dor, desses sentimentos de destruição. Amém, queridos? Palavra de Deus para nós. Deus tem falado isso muito comigo. Porque quando eu olho também certas coisas, dói na alma. Parece que vejo assim a injustiça acontecendo. Quando eu vejo uma criança sendo abusada, cara, mexeu com criança, mexeu com o mais profundo do que tem de mais ruim dentro de mim. Vi um desejo horrível quando eu vejo uma pessoa abusando de uma criança. Mas aí eu tenho que olhar para Jesus e falar, Senhor, perdoa, ele não sabe o que faz. A tua justiça vai alcançar esse cidadão. E proteja que essa criança cresça sem traumas. Sem traumas. Essa é a nossa oração. Eu gostaria que você pensasse nisso que eu falei hoje. Se há em você algum desses sentimentos que você queira vingança, você talvez esteja até enganado, achando que a sua justiça, você está pensando em justiça, mas o que você quer é vingança. Que hoje você transforme isso, tire isso do seu coração. Vive uma vida tranquila, leve.
Ore pelos inimigos, abençoe os seus inimigos, para que eles se convertam. Aquela pessoa que está do seu lado o dia todo no trabalho, atrapalhando a sua vida, te caluniando, te perturbando. Ore por ela, interceda por ela. Um dia o Espírito Santo vai tocar o coração dela lá, talvez ela seja transformada. É esse o Espírito que nós temos. É esse Espírito que Jesus nos deu. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, eu gostaria de orar. O Senhor fala para a gente confessar os nossos pecados. Confesse seu pecado aí diante dele, se você tem esse sentimento no seu coração, se isso é algo que está te afligindo. Eu vi uma vez uma ilustração muito interessante. A pessoa que não perdoa é como se ela estivesse carregando um defunto nas costas. Imagina, você colocar um defunto nas suas costas. A pessoa acabou de morrer, você põe nas suas costas. E aquilo vai apodrecendo, vai fedendo, vai... Você imagina isso? É uma pessoa que carrega mágoa no coração. Vai apodrecendo por dentro. Faz só mal. Ore, perdoe hoje. Hoje, não é amanhã não. Perdoe hoje. Você tem outro espírito. Amém? Senhor, nós colocamos nossas vidas diante do Teu altar. O Senhor conhece as nossas fraquezas, ó Pai. Sabe que muitas vezes perdoar é extremamente difícil para nós. Mas nós temos o Teu Espírito em nós, Senhor. Eu peço que o Senhor nos converta, Senhor Deus. Nos faça homens, mulheres, ó Deus, diferentes, parecidos com o Senhor. Que nós tenhamos, ó Deus, a capacidade, Senhor Deus, de oferecer comida para o nosso inimigo quando ele estiver com fome. Oferecer água para o nosso inimigo quando ele estiver com sede. Que nós tenhamos a capacidade de orar pelos nossos inimigos, ó Pai. Em nome de Jesus. Para que nós tenhamos uma vida melhor. Sejamos pessoas, ó Deus, parecidas com o Senhor. Possamos refletir o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Nos livra desses sentimentos, ó Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a perdoar, a orar por essas pessoas, as pessoas que nos cercam, as pessoas que nos feriram, as pessoas, ó Deus, que nos injuriaram, pessoas que levantaram falso testemunho contra nós. Senhor, nos dê essa capacidade. Nós não queremos ser, Deus, nós temos um Espírito maravilhoso, nós não queremos ser como pessoas do mundo que não têm esse Espírito, os ímpios que não têm esse Espírito. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nos transforma, Senhor, nos dê essa capacidade, Pai, para transformar o nosso desejo de vingança em apenas justiça, que a sua justiça seja feita, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã, em nome de Jesus. Amém?